Coucou francesos! Salut! A pergunta de hoje é: onde falamos francês no mundo? Onde? Você sabia que a língua francesa é falada por 274 milhões de pessoas ao redor do mundo? É bastante, né? E a maior parte dos países, em número, claro, que fala francês no mundo são países africanos. E isso é uma consequência da colonização francesa nos países africanos, tá? A gente não tá dizendo que é uma coisa boa ou ruim, é só um fato que tem muitos países africanos que falam francês. Mas a gente não vai te dar o nome de todos os países, senão a gente passaria um século aqui falando. A gente escolheu alguns países para te falar um pouco sobre o francês falado nesses países ou algo que marcou a nossa vida no país que fala francês, que a gente vai te dizer aqui. Mas antes disso, não esquece de se inscrever no seu canal de francês, a Francesados, e também ativar o sininho para receber os novos vídeos. Tu es prêt? C'est parti? Allons-y! Então, vamos começar com os países que têm a língua francesa como oficial, como língua oficial ou co-oficial, ou seja, eles têm outras línguas oficiais. Tem 29 países no mundo. 29 é bastante, É hein? bastante. Vamos começar com a França. Você sabia que a língua francesa é a língua mais falada na França? É óbvio. Tadã! Só tem isso. Mas ao longo do país pode ter alguns sotaques diferentes, mas não é um problema para a gente se entender. Por exemplo, Émile vem de Lille, que está no norte da França. O sotaque de lá é um pouco diferente do sotaque de Paris, que é um pouco diferente do sotaque do sul da França, que é um pouco diferente da região, por exemplo, da Alsácia. Existe uma diferença de sotaque. É como no Brasil, por exemplo, a gente fala todos português, falamos todos a mesma língua, mas eu, que sou de Recife, tenho um sotaque diferente de uma pessoa de São Paulo, de uma pessoa do Rio, de uma pessoa da Bahia, mas todos nós nos entendemos. Na França é bem parecido. Então, o segundo país europeu que tem a língua francesa como oficial é a Bélgica, que faz a fronteira com o norte da França. Lá tem o francês, que eles falam de wallon, que é o equivalente do francês, e o flamand, que é parecido como na Holanda. Então você pode chegar numa cidade na Bélgica que eles não falam francês. Por exemplo, em Anvers. Você pode tentar falar com eles e não vão entender. A maioria estuda o francês na escola, mas não é todo mundo que fala o francês. Eu preciso confessar uma coisa sobre a Bélgica. Por favor, não fica com raiva de mim, hein, Emília? Não ficar com raiva. No norte da França a gente tem amizade forte com os belgas. Fica tranquilo. Então tá. Então, a primeira vez que eu fui morar na França, eu fui morar em Lille, que é a cidade de Émile, no norte da França, quase na fronteira. E eu confesso que eu ficava com raiva um pouco dessa história dos números em francês. Você já deve ter passado por isso. Se você não passou por isso ainda, vai aprender a falar os números em francês com a gente. A gente vai deixar aqui o vídeo aqui em cima. E eu ficava muito chateada porque eu tinha dificuldade de falar os números em francês. E eu fiquei pensando, cara, porque eu não escolhi morar na Bélgica? É muito mais fácil os números lá. Porque ao invés de falar 70, eles falam 70. Ao invés de falar 90, que é o 90, eles falam 90. Então, pra mim, brasileira, era muito mais fácil se eu estivesse na Bélgica pra falar os números. Mas eu escolhi a França, então eu tive que enrolar a cabeça pra conseguir falar os números. Mas eu tive essa primeira impressão dos belgas, tipo, uma relação de carinho. Porque quando eu chegava lá, eu entendia os números e sabia falar perfeitamente. Outros países europeus que têm a língua francesa como oficial, o Luxemburgo, que a gente fala de Luxembourg, okay? Que tem 3 línguas oficiais, uma delas é o francês. Tem também a Suíça, la Suisse, que tem 4 línguas oficiais, se não for besteira. Uma delas é o francês também. É muito bom para os brasileiros porque os suíços têm a reputação de falar devagar, falar muito devagar. Bonjour, je suis suisse. Bom, estou exagerando um pouquinho, mas é mais fácil para você entender. Eu acho que se um suíço estiver vendo esse vídeo, ele não vai gostar muito, mas enfim. Então, ainda na Europa, tem o Principado de Mônaco. La Principauté de Monaco. Que é um principado, não é um país, tá? E eles têm uma relação muito próxima com a França. Até Mônaco faz parte do campeonato francês de futebol, como você já pode saber. Vamos agora com os países africanos que falam francês. Falando dos países africanos, como o francês é uma herança da época colonial, na África eles têm muitas outras línguas. Então, o francês é falado como uma língua a mais na maior parte desses países. Não é a língua oficial como é na França.
o francês muitas vezes é usado para dar aulas na escola, com outras línguas também. E o pessoal no dia a dia fala a língua do país deles e às vezes muitas línguas diferentes em um só país. Por exemplo, o Cameroun, os Camarões, le Mali, também o Senegal, le Congo, la Guiné, Côte d'Ivoire, Costa de Marfim, Ruanda, que é o Ruanda, e o Madagascar, le Madagascar. A gente não vai falar de todos os países que falam francês, senão este vídeo seria muito chato. A gente decidiu criar um artigo de blog para compilar tudo isso e só clicar no link na descrição se você está curioso. Vamos viajar agora para a América, que tem 2 países que têm a língua francesa como oficial. Tem o Canadá, mas principalmente com o Quebec. Então, muita gente pergunta por que o francês do Quebec é tão diferente do francês da França. É porque essa região do Canadá pertenceu à França na época da colonização francesa e depois de um tempo houve uma briga entre a França e a Inglaterra e a Inglaterra ganhou e ficou com aquela região. E aí o francês da França parou de fazer influência direta no Canadá. E aí o que foi que aconteceu? É uma língua viva, estava sendo usado no dia a dia. Então, o francês do Canadá começou a evoluir de forma paralela ao francês da França e diferente, como se fosse uma outra língua. Continua sendo francês, mas com a evolução da língua passou a ter um sotaque bem diferente, passou a ter também um vocabulário um pouco diferente do que a gente usa na França. Então, isso foi causado pela evolução da língua. Claro, dá para se entender. Eu lembro quando eu fui para Montreal, eu tive dificuldade a entender no início, mas depois de uma adaptação rápida, você pode pegar o francês do jeito certo. Me lembro de algumas palavras assim que eu achei muito engraçada. Eles falam ma blonde, ou seja, literalmente minha loira, mas na real significa ma femme. Tinha também outras palavras diferentes. Mon char, ou seja, ma voiture, meu carro. Ao invés de falar de rien, merci. De rien, eles falam bienvenue. Acho muito engraçado. Legal, essas diferenças culturais é que fazem a língua ser tão rica, né? É incrível você aprender o francês de forma tão diferente, de acordo com o lugar que você vai. Um outro país que fala francês na América é o Haiti. O francês é uma língua oficial do Haiti. Em francês se fala Haïti, como a gente diz em português. E a pessoa que vem do Haiti se fala haïtien, haïtien ou haïtienne. O T tem um som de C, é um pouco diferente. Muita gente deve estar se perguntando, e a Guiana Francesa? Na Guiana Francesa se fala francês também. Então, a Guiana não é um país separado da França, tá? A Guiana faz parte da França, então quem nasce na Guiana é francês. A Guiana é o que eles chamam de Département d'Outre-mer. Département d'Outre-mer é como se fosse um estado, digamos, um estado do Brasil, que é do outro lado do oceano, mas continua fazendo parte da própria França. É exatamente como la Martinique, la Guadeloupe, La Réunion, Mayotte, assim tem muitas outras regiões ou departamentos de ultramar. Então, só por curiosidade, tem um país na Oceania que fala francês, que é um país que se chama Vanuatu. Eu nem sabia que esse país existia, na verdade. E para terminar, vamos falar de países que falam francês no dia a dia, mas que não têm o francês como língua oficial. É principalmente na região do Maghreb, que fica no norte da África. Podemos falar do Maroc, de l'Algérie, da Tunísia, mas também podemos falar de um país que fica na Ásia Ocidental, o Líbano. Le Liban. Ásia Ocidental, ou seja, o meio... Oriente Médio. Oriente Médio. Oriente Médio, em francês, é Le Moyen-Orient. É isso para hoje, Francesa 2. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo. Se for o caso, deixa teu like. E se você ainda não fez, não deixa de ir aqui na descrição, clicar no link que a gente deixou lá, colocar o teu e-mail e dar o ok para receber 4 coisas de graça. Um guia que vai te ensinar a aprender francês de forma eficiente e um mini curso para começar a falar francês em 8 dias, mais 2 bônus. Não deixa de baixar. À la prochaine! Salut, à la prochaine!